dia a todos, pessoal. Vou falar um pouquinho sobre oração subordinada substantiva. Este conteúdo ele está na página 49, no capítulo 4 de vocês, tá? Então, quando eu leio aqui oração subordinada substantiva, né, me vem à cabeça a palavra substantivo, né? Então, aqui, né, fala-se o seguinte: que a oração subordinada substantiva, ela terá a função de substantivo, né? Terá a função que o substantivo teria num período simples. Como assim, Lúcia? Então, por exemplo, dependendo do contexto em que uma determinada palavra ela é inserida, ela tem aí uma função. Por exemplo, quando eu falo assim, o Brasil é meu país. Então, aqui, o Brasil é o meu sujeito da oração, tá bom? Mas se eu quiser mudar esse Brasil, fazer com que esse termo ele não seja classificado como um sujeito, ele não tenha a função de sujeito, e eu quero que ele seja um objeto direto, eu posso mudá-lo de local. E a partir do momento em que eu mudei, mudará também a classificação, tá? A função dele. Então, por exemplo, no primeiro aqui, eu coloquei o Brasil é o meu país. Então, o Brasil é o sujeito da oração. Se eu mudo, coloco assim: eu amo o Brasil. O Brasil, ele mudou de local. Uma vez que ele mudou de local, que eu inseri em outro determinado contexto, ele vai ser objeto direto. Eu amo o quê? Né? O Brasil. Então, o Brasil aí refere-se ao meu objeto direto. Bom, as orações subordinadas substantivas, elas são classificadas em 6 tipos diferentes. Então, eu tenho aquela que tem a função de sujeito, que ela vai se chamar subjetiva. Eu tenho aquela que tem a função de objeto direto, que ela vai se chamar objetiva direta, e assim sucessivamente. Bom, o que eu quero frisar aqui para vocês, né? Que as orações subordinadas substantivas são aquelas que têm uma função sintática para a oração principal. Então, o que acontece aqui? Eu não vou conseguir encontrar o meu sujeito da oração. E uma vez que eu não consigo encontrar o sujeito da minha oração, a minha oração subordinada substantiva, ela terá a função de sujeito. Vamos colocar isso em prática. Bora lá. Então, eu falei que a oração subordinada subjetiva. Por que subjetiva? Porque ela vai ter aí a função de sujeito da frase, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, é aquela que terá a função de sujeito para a oração principal. Ou seja, eu terei aí uma oração subordinada substantiva subjetiva, uma vez que a minha oração subordinada terá função de sujeito da oração. Por quê? Porque eu não achei o meu sujeito da oração na oração principal. Então, logo, a minha subordinada, ela terá a função de sujeito. Então, eu coloquei aqui, né? É óbvio que todos seremos aprovados. Então, aqui, ó, é óbvio. Mas o quê? Né? Eu não consigo achar o meu sujeito. Então, logo, eu coloco a minha subordinada que aparece aqui, ó, a partir do que, né, da minha conjunção é a minha subordinada. Ela terá a função de sujeito, então ela se chamará oração subordinada substantiva subjetiva. A minha oração subordinada é o sujeito da primeira oração, tem a função de sujeito. Por que eu tenho a função de sujeito? Porque eu não achei o meu sujeito aqui. Logo, a minha subordinada, ela terá essa função em relação à oração principal. É isso. Bom, pessoal, na apostila de vocês também, na página 49, no capítulo 4, vai falar um pouquinho sobre oração subordinada adjetiva. Então, adjetiva já dá ideia aí, né, de você caracterizar aí um substantivo, dar qualidade, caracterizar, tá? Então, aqui ele fala, né, das principais características são essas daqui que eu coloquei. Então, tem a função de caracterizar a oração principal, tá? Elas não são ligadas por conjunções, então vocês não vão encontrar nenhum tipo de conjunção
como o que, como o se que vocês viram aí na oração subordinada substantiva subjetiva, tá? Elas são ligadas por pronomes relativos. Então, assim, quais são os pronomes relativos que nós temos? Nós temos o que, o quem, o onde, cujo, cuja e etc, tá? Quando eu falo em oração subordinada adjetiva, eu tenho duas classificações apenas, a adjetiva explicativa e a adjetiva restritiva, bem diferente da oração subordinada substantiva, né, que nós temos aí 6 características diferentes. Na subordinada adjetiva, nós temos duas. A adjetiva explicativa, o nome já diz, explica algo, né, em relação à oração principal, e a restritiva, ela restringe, ou seja, enquanto uma eu trabalho com o todo, né, eu me refiro ao todo, a outra eu me refiro a uma parte. Bom, vamos colocar em prática isso aí para vocês entenderem o porquê do todo e o porquê da parte, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês na oração adjetiva explicativa, né? Ela explica, refere-se ao todo da oração. Então, vamos lá, olha só. Eu coloquei assim para vocês terem aí uma noção. Os jogadores de futebol, vírgula, que são iniciantes, vírgula, não recebem salários. Então, aqui, quando eu falo que a explicativa refere-se ao todo, eu estou dizendo aqui que todos os jogadores são iniciantes e eles não recebem salário. E aqui eu tenho um pronome, tá? Como é que eu sei que isso daqui é um pronome relativo, Lúcia? Eu só sei que isso daqui é um pronome relativo a partir do momento que eu posso trocar por o qual e a qual. Você fez a troca, não há nenhuma mudança de sentido, então logo você tem aí um pronome relativo. Então aqui eu disse que, né, os jogadores de futebol são iniciantes, todos eles são iniciantes e, portanto, todos eles não recebem salário. Com relação a e essa oração está aí entre vírgulas, ou seja, está explicando, né, quais são os jogadores, a característica aí dos jogadores, os iniciantes apenas. Aqui eu coloquei uma oração que diz o seguinte, perdão. Os artistas que declararam seu voto foram criticados. Então, vocês viram aqui, não tem nenhuma pontuação, tá? Não tem vírgula. Tá? Então, aqui eu já falo, refere-se à parte, ou seja, que nem todos os artistas declararam seu voto, e somente aqueles que declararam seu voto que foram criticados. Por isso que eu falo que é uma oração subordinada adjetiva restritiva, ou seja, nem todos os artistas declararam, e os que declararam, eles foram criticados. Em contrapartida, eu tenho a adjetiva explicativa, ela sempre estará aí entre vírgulas e eu me refiro ao todo. No caso, os jogadores de futebol que são iniciantes, ou seja, todos eles são iniciantes, então, portanto, eles não recebem o salário. Bom, pessoal, é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição.